Eu tenho sempre dito, é importante nos fazermos uma pergunta. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? E outra coisa que eu gosto de falar ao jovem, há necessidade de procurar também aquilo que Deus quer para conosco. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Fé Podcast. Eu sou Matheus Casola, o apresentador abençoado. Hoje o nosso convidado é o Pedro Camboala. Ele é orador motivacional. Ele vai falar-nos acerca do sentido da vida. Este tema é muito importante para mim e para ti. Seja bem-vindo, caro Pedro Camboala. Obrigado pelo convite que foi feito para mim. E hoje estou para partilhar convosco sobre o sentido da vida. Um tema em que em 2023, graças a Deus, muita gente pediu-me para partilhar com ele. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Ok. Quem é o Pedro Camboala? Pedro Camboala. Na verdade, começo a dizer que o meu nome completo é Pedro Sambum de Camboala Bel. Que é um nome bem esticado. Mas nos últimos tempos está a ser mais chamado de Pedro Camboala. Pedro Camboala é um jovem batalhador, é um jovem que nos anos anteriores apostou muito na formação e graças a Deus, desde 2023 inverteu a sua rotina, agora começou a expandir aquilo que aprendeu durante o tempo que formou-se em muitas áreas. E uma das áreas que eu mais gosto é partilhar conhecimento com aquele pessoal que precisa de um amigo para poder assim lhe fazer crescer, lhe fazer ser maduro. E eu me sinto à vontade e me sinto muito bem quando eu partilho conhecimento com jovens, adultos e adolescentes. E nos últimos tempos estou mais focado como orador motivacional. Estou mais focado como orador motivacional, em que sinto que a minha missão é incentivar os jovens a abrir os olhos. Porque temos muitos jovens que estão na escuridão, precisam de ser ajudados para ser abertos os olhos que estão na escuridão. Está a ser difícil abrir os olhos desses jovens ou nem por isso? Se eu dizer que não está a ser difícil, estaria a mentir. Está sim a ser difícil. Mas, por graça de Deus, eu não faço nada sem o acompanhamento de Deus. Enquanto eu tiver a fazer alguma coisa, peço sempre a presença do Espírito Santo. E graças a Ele, eu estou a continuar a me fortalecer e a me sentir mais capacitado para poder assim transmitir o conhecimento para os demais jovens. Amém, amém. E as tuas palestras têm sido mais no teu município ou não só? Noutra hora era mais no meu município. Desde o mês de agosto do ano 2023 até neste ano 2024, né, que é 2024, estou a expandir mais as minhas palestras para os outros municípios. Graças a Deus está a ser bem recebido. Ok. E qual é o teu maior desejo quanto a essa atividade? Qual é o teu maior objetivo? O meu maior objetivo é mudar a consciência dos jovens. Esse é o meu maior objetivo. Porque todos os santos dias, quando eu faço a minha oração, meto sempre todos os jovens. Principalmente aqueles jovens que dizem que Deus não existe. Então, eu lá estou para lhe fazer entender que Deus existe. Ok. Agora, irmos para o tema, o sentido da vida. O que é preciso para a vida ter esse sentido? Ok, começo a dizer o seguinte: o sentido da vida. Por vezes há momentos que nós nos esquecemos
daquilo que nós queremos alcançar na vida. Eu tenho sempre dito, é importante nos fazermos uma pergunta: quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? E outra coisa que eu gosto de falar ao jovem, há necessidade de procurar também aquilo que Deus quer para conosco. Eu há tempo tive um encontro com algum jovem e disse assim: não acham que vocês estão a usar mais o termo eu consigo fazer sozinho do que usar o termo com Deus eu consigo vencer as dificuldades? Por isso é que hoje trouxe esse tema, o sentido da vida, para fazer entender aos jovens o que afinal de contas é o sentido da vida. E começando com isso, começo dizendo que o sentido da vida, atenção, caríssimos jovens, principalmente as nossas irmãs, né, os nossos irmãos, que hoje em dia dizem que jovem que não entra na desbunda não é jovem, né? Começo a dizer que o sentido da vida constitui um questionamento filosófico. Dentro deste questionamento filosófico, acerca do propósito da vida e do significado da vida de cada um, nós temos que parar e pensar. Para eu estar aqui, onde é que eu saí? Uns usam um termo dizendo assim: eu só estou aqui graças ao meu pai e à minha mãe, porque os dois envolveram-se e eu, por acaso, tive a graça de estar no mundo. Não. Se existem os nossos pais, é porque existe Deus. Existe Deus. Porque, na verdade, se nós metermos Deus de lado, não estaremos a fazer nada. Atenção que quando eu me refiro de questionamento filosófico, eu estou a me referir também que este mesmo questionamento filosófico demarca a interpretação de cada um de ser humano. Nós temos que procurar interpretar devidamente a nossa vida neste mundo. Porque quando nós não procuramos interpretar devidamente a nossa presença no mundo, estaremos a estragar tudo que Deus programou para a nossa vida. E o que é que podemos fazer para interpretarmos a vida ou o destino? Ok, ora bem, para a pergunta que acabas de me fazer, digo o seguinte: é que temos que pôr em mente que viver a vida é um processo. Viver a vida é um processo. Se você não estiver dentro do processo da sua vida, dificilmente você vai conseguir entender o sentido da tua vida. Tudo na vida tem tempo. Ora bem, nós fomos pequenos, para poder conseguir andar, nos rastejamos, gatinhamos e fizemos os primeiros passos de tentem que nossas mães têm dito, e depois começamos a aprender então os primeiros passos. Logo, por esta razão que eu disse, viver a vida é um processo. Nós temos que estar dentro deste processo. Se nós ficarmos fora do processo da vida, automaticamente não estaremos a fazer nada. Iremos de viver a nossa vida com o empurrão de uma ventania. E quando nós nos direcionamos por intermédio da ventania, acabamos por não fazer nada. Atenção que o sentido da vida, quando nós procuramos saber sobre o sentido da vida, nós vamos dar conta que Deus fez coisas maravilhosas para nós. E atenção,
Deus não deu somente sabedoria aos brancos. Deus deu sabedoria a todos seres humanos. Cabe cada um de nós saber explorar a sua mente. Por isso é que existe dom e talento. Todos seres humanos têm isto. Se nós metermos Deus em primeiro lugar, aí sim, estaríamos a perceber devidamente o sentido da nossa vida. Ok. E qual sentido teria a vida se pensássemos da mesma forma? Não percebi a pergunta. Qual sentido teria a vida se pensássemos da mesma forma? Ok. Primeiro, essa pergunta é muito importante. Começo a dizer o seguinte. A diferença faz o mundo. A diferença faz o mundo. E cada um neste mundo é responsável por sua própria história. Não é necessário em que a mesma área que eu me apego tem que ser a mesma área que tu se apegas. Assim não vai haver diferença. O que eu estou a me referir é o quê? É que a quem tem o dom da fala, a quem tem o dom da libertação, a quem tem o dom da evangelização, a quem tem o dom de cantar, a quem tem o dom de tocar instrumentos. Essas diferenças é que faz o mundo. Atenção, se dentro do sentido da vida eu não construir a minha própria história, não estarei a fazer nada. Estarei a viver a minha vida em vão. Por isso é que eu chamo a atenção aos jovens. Chegou um momento em que cada um tem que usar a mente. Tem que parar e pensar. 2023 terminou, o que é que eu fiz? De bem. Se tu perguntares no jovem, 2023, o que tu fez? 2023, desbundei bem. E eu espero desbundar 2024. E isto não é o sentido da vida. Não é o sentido da vida, infelizmente. O sentido da vida é viver dentro de nós próprios. Nos perguntar, janeiro terminou, o que é que eu fiz dentro do mês de janeiro? Qual é a história que eu fiz? Qual é a mensagem que eu passei aos meus pequenos, aos meus irmãos, meus primos, meus vizinhos? Isto é que é o sentido da vida. Eu disse a um jovem de outra vez, há uma semana atrás, que aceitarias comer um arroz que não leva nenhum ingrediente? E ele me disse, não, duvido, eu não aceito comer arroz sem ingrediente. Aí está. Né? O arroz, para ter sabor, tem que entrar os ingredientes apropriados. Apesar que há família que só tem condições de meter no arroz uma cebola, um sal, um óleo de sei, mas não deixa de ser ingrediente que dá outro sabor ao arroz. A nossa vida também é assim. Nós, se nos preocuparmos só em viver a vida porque queremos aparecer, iremos de ter uma morte, sei lá, uma morte não lembrada. Eu tenho sempre dito que o jovem, cada ser humano na face da terra, tem que deixar uma coisa. Tem que deixar um legado, uma história, em que a pessoa possa beber disso que ele deixou. Não é, fulano fez bem de morrer, era malandro, era assado cozido. Não, isto não está dentro do sentido da vida. Está fora. Ok. Qual é o teu ponto de vista quanto à nossa juventude? Tu consegues ver juventudes que deixarão legados ou não? Eu diria o seguinte, nós temos sim jovens
que podem deixar o legado, né? Assim como a sua pessoa, né? Assim como a sua pessoa, assim como os jovens que trabalham contigo, e acredito que não tem sido fácil para vocês. Há muitas pedras no caminho que vocês têm pancado, há muitos buracos, mas pela graça de Deus vocês têm se levantado e continuar a caminhar. Mas é bem verdade que existe um número grande de jovens que deixam a desejar. Mas em contrapartida eu diria o seguinte, para que isto possa inverter, né? Para que isso possa mudar de página, a necessidade de nós como jovens que já temos uma visão assim mais aberta, é ficarmos dentro destes jovens, dentro deste grupo de jovens que só pensam no álcool, que só pensam na prostituição, que só pensam na delinquência. Havia um tempo que eu gostava sempre de ficar, na boca furada. Na boca furada, há momentos que eu perguntava assim aos meus amigos, eu quero que vocês me mostrem os jovens mais perigosos daqui da boca furada. E eu usava a minha técnica de partilhar um pouquinho com os jovens. E eu perguntava assim, achas que é bom o caminho que estás a levar hoje? E um desses me respondeu, não, Cota, o importante para mim é fama. E eu invertia o quadro. De tanta coisa negativa que tu fazes, que é roubar, drogar e por aí fora. Já estás há 5, 6 anos nesta vida. Já imaginaste se esses 5, 6 anos poderias fazer coisas diferentes do que faz hoje? E com essas palavras podes crer que eu mudei muitos jovens. Mudei muitos jovens. Eu não tenho escolha. Eu, se me bater mesmo, não tenho que ter com aquele jovem. Tenho que ensinar aquele jovem a entender o sentido da vida, a razão dele viver neste mundo. Eu vou. Se nós fizermos isso, como eu disse minutos atrás, nós que temos um pouquinho de visão, né, de não estar muito etumogueto. Se nós poderíamos fazer uma união e ir atrás desse jovem, acredito que em particular a Boa Vista seria totalmente diferente. Mas eu tenho fé e tenho a certeza que os jovens da Boa Vista vão mudar de mentalidade. E o que é que é preciso fazer para eles mudar de mentalidade? Ok, boa pergunta. Há necessidade de se ter muito encontro com esses mesmos jovens, muitas palestras, inverter o quadro. Infelizmente, há muitos jovens realizadores de eventos, de festas, onde esta festa só entra prostituição, bebidas alcoólicas, droga e por aí fora. Se na Boa Vista existir um grupo de jovens que só realizam palestras, workshops, temas que faz com que os jovens mudam de mentalidade, eu acredito que teríamos uma Boa Vista diferente. Como eu disse, eu ainda tenho a fé que nós vamos ter jovens que possam fazer este trabalho. Okay. Qual é o teu ponto de vista, da Boa Vista daqui a 20 anos? Boa Vista daqui a 20 anos. Até poderias baixar, 20 anos é muito. Tá bom, ficamos para 10. 20 anos é muito. Ficamos para 10. Ok, obrigado, 10 anos, obrigado por me entenderes. Obrigado, eu gosto assim. Por que eu disse que 20 anos é muito? Porque, em particular, né, a minha pessoa, eu tenho uma meta. Eu já descrevi a mim mesmo que dentro de 5 anos eu tenho que ajudar muitos jovens a mudar de mentalidade.
Um dos primeiros pontos que eu preciso fazer é ter jovem interessado a montar uma equipe que vai atrás da mudança de mentalidade dos outros jovens. E por outro lado é procurarmos fazer com que esses jovens possam a respeitar a sua individualidade. Há necessidade para isso. Porque o jovem que se mete no mundo da droga, no mundo da delinquência, no mundo da prostituição, dificilmente esse jovem respeita a sua individualidade. Dificilmente. E depois começam a acabar de ser frustrados. E começam a procurar culpado. Eu gosto de dizer assim, em vez de nós procurarmos o nosso feiticeiro, ou a nossa feiticeira, que tal nós entrarmos dentro de nós mesmos e dizer, não, eu sou o feiticeiro número 1 da minha vida. Se está a acontecer isso comigo é porque eu sou o causador. E é bem verdade, Deus não dá somente bênção para quem vai à igreja. Não. Muita gente diz aí que não, os que vão à igreja são mais abençoados. Esquece. Deus não particulariza ninguém. Todos somos filhos de Deus. O segredo é cada um de nós procurarmos saber o que Deus quer para conosco. O que Deus quer para comigo. Analisarmos, será que a vida que eu estou a levar é boa ou não? Isto é que é necessário para poder fazer. Agora, quanto aqueles jovens que pensam muito no imediatismo e procuram casas escuras para enriquecerem já, o que tens a dizer para esses jovens? Ok. Porque na nossa cidade há tantos desse tipo, tantos jovens com esse tipo de pensamento. Olá, esta pergunta é importante. Já existem pessoas que conhecem-me muito bem e muito tempo e sabem que eu venho a batalhar há muito tempo. Eles dizem assim, Cota, até agora amassa nada. Até agora como é? Nhete, sei mais quanto. Eu digo sempre a eles, Deus sabe o porquê que não está a dar agora. E quando você vai no imediatismo, logo estás aí na perdição. Primeiro, Deus não nos meteu no mundo para sofrer. O sofrimento, nós somos o causador número 1 do nosso sofrimento. Somos o causador número 1 do nosso sofrimento. Mas atenção, é que o sentido da vida nos ensina em que nós não podemos ir no imediatismo, passar por cima dos nossos irmãos. Há quem vende a vida da sua própria mãe, do seu irmão, da sua irmã, para ser rico. Por quê? Se essa mesma riqueza sem Deus não é nada. É bíblico. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. É mesmo este muito que os jovens atualmente estão a correr, que leva os jovens a irem a casas escuras e nos quimbanda, porque viu que a senhora que viveu a sua vida de muito sacrifício, hoje em dia tem uma vida estável. Eu vou ir lá perguntar, como é que fizeste? E ele vai me levar onde ela foi. E quando nós vamos atrás disso, existe um sacrifício. O sacrifício é o quê? É a vida de alguém. É a vida do nosso próximo. Se Deus não tirou a tua vida, por que tirar a vida do outro para ser rico? Quem está na graça do Senhor, tudo que precisar, o Senhor vai dar.
tudo. Estás a passar em dificuldade, tem que ter coragem, tem que pedir sempre a presença do Espírito Santo. A dificuldade da alimentação, entende-se, que é uma chatice aturar isto. Há uma dificuldade de bem financeiro, entende-se, é uma chatice aturar, ser humilhado por muita gente. Mas atenção, meus caríssimos jovens, metem sempre Deus em primeiro lugar. Porque se você ir no imediatismo e na casa escura, a tua riqueza não vai durar. Não vai. Tu só vais mostrar ao mundo, à sociedade, em que tu és isso e aquilo por fora. E por dentro, és um Satanás. És um demônio. Por que nós não nos perguntarmos, os nossos antepassados viveram muito e muito tempo, mas não foram nas casas escuras. Conseguiram chegar nos 90 e tal, nos 100 e tal, nos 80 e tal. Atualmente é difícil os jovens chegar nessa idade. É muito difícil. Porque os jovens querem tudo imediato. Querem tudo já. E não é assim que se vive a vida. Não é assim que o sentido da vida orienta para tu conduzir devidamente a sua própria vida. Para esse jovem eu aconselho que deixem nas casas escuras. Queres mostrar o teu dom, o teu talento a Teté? Reza sempre. Peça sempre os 7 dons do Espírito Santo na sua vida. O dom da sabedoria, o dom da inteligência, o dom do temor de Deus, o dom da ciência, o dom do perdão. Todos esses dons, se você pedir em oração, Deus vai te dar. Deus vai te dar. E quando te dar, tu vai dizer, uau, como é bom viver na presença de Deus. E eu parabenizo os jovens que vivem na presença de Deus. Para os que não vivem na presença de Deus, aconselho ir buscar Deus de verdade. Amém. No teu ponto de vista, é possível um ímpio ou aquele que não adora a Deus ter dinheiro ou... não. É possível um ímpio que não adora a Deus, não acredita na existência de Deus, ter dinheiro ou ser bem sucedido? Possível rebuscando o que falamos minutos atrás, esses que vão na casa escura, né? Prontos, vão lá para ter muito dinheiro. Mas eu falo noutra vertente, falo o seguinte, é que não é bom ter riqueza sem a presença de Deus. Não é bom. E não aconselho ninguém. É como já disse, queres ter bem financeiro, peça. Deus vai dar-te. Deus vai dar-te. E olha, atenção, que os jovens que não vão buscar Deus, esses jovens chamados ímpios, que não acreditam na presença da Sagrada Escritura, e eles são bem-sucedidos, este bem que eles conseguiram não será duradouro. Não vai durar por muito tempo. Não vai. Por quê? Porque não tem a mão de Deus. Não tem a presença do Espírito Santo. Tu vais se exibir que tens o carro do último grito, o calçado do último grito. A pergunta é, será que dentro de ti tem Deus? Será que todos os bens materiais e financeiros, e não só, têm a mão de Deus? Não, não tem. Tem a mão das casas escuras. E depois acontece aquele momento que, depois quando Deus meter a sua mão, meu filho, tu foste na casa escura, sem o meu consentimento, me ignoraste porque querias bens materiais,
E agora, esses bens materiais estão a chegar ao fim. E aí vem o se eu soubesse. Vem aquela expressão que nós usamos. Olha, acabou mal. Nem o ano passado que estava sem subir na estrada com o carro do último grito. Olha, afinal de contas, tem uma jiboia em casa. Não é bom e não aconselho a ninguém. Esses jovens conseguem, como eu disse minutos atrás, conseguem ter bens materiais, mas não pela graça de Deus. É pelas casas escuras. É pelas pessoas que eles vão atrás. Sacrificam vida. Para quê? Imagina só. O sentido da vida nos ensina que nós temos que dar conta que nós vamos morrer. Nós nascemos, crescemos, uns até envelhecem, depois morremos. E a Bíblia nos ensina a não sentir medo da morte. Nós não podemos sentir. Crente que é crente não pode sentir medo da morte. Porque nós não vamos viver para sempre. Por que mostrar a vaidade e não saber ajudar ninguém e depois aquela vaidade tornar uma desgraça para a nossa vida? Não é bom. E não aconselharia ninguém a seguir este caminho. Queres ser bem-sucedido? Peça a presença de Deus. Este é o conselho que eu dou, né? Infelizmente, a pergunta que acabas de me fazer, existem muitos jovens que têm muitos bens materiais e financeiros. E a pergunta é, esses bens materiais e financeiros têm a mão de Deus? A resposta é única, não. Não tem a mão de Deus. Porque quem é rico já tem um sabor de Deus. Quem é abençoado pela graça já se dá conta. Com certeza. Quem tem bem financeiro pelo seu sacrifício, com a presença do Espírito Santo, já se dá conta. Agora, você, do nada, de um dia para o outro, já mudaste de vida. Oriador. É complicado. Será que é possível alguém que tem a bênção vindo de Deus perder? Se é possível alguém ter a bênção de Deus e perder essa bênção, é possível, meu irmão. É possível, meu caríssimo. Como assim? Eu vou responder o seguinte. Nós temos muita gente que vão à igreja, vão por um objetivo. Objetivo de obter bem financeiro e bem material. Quando conseguirem aquilo, já não tem tempo para Deus. Existem muitos. Muitos que existem. Quando você mostra este comportamento, estas atitudes, Deus também te mostra o outro lado. Eu te abençoei. E agora hoje já não tens tempo para mim. Nem em sua casa consegues ajoelhar, consegues pedir a minha presença através dos bens materiais. Então tá bom. Chegará o tempo em que vais perder tudo isso. Aí está a resposta da pergunta que me fizeste. É possível. Por isso que o importante é permanecermos na graça de Deus. Termos os bens financeiros ou não, termos os bens materiais ou não, temos que permanecer na presença de Deus até o último dia da nossa vida. Este aqui é o mais importante. Este aqui é o mais importante. Agora, esquecer Deus porque já sou o fulano charmoso que aparece todos os dias na televisão, já sou deputado, já sou ministro, já sou alguém na sociedade e já não tenho tempo de agradecer aquele que me deu a graça, me deu a bênção. Lógico que estou a procurar ele me tirar tudo. E se ele me tirar é com toda a razão. É com toda a razão. Deus não dá, também tira. Quando tu como filho está a se comportar mal, ele vai tirar. Vai tirar.
E quando tirar, acabou a tua história. Você vai se aguentar agora na sociedade. Vai mostrar mais a banga que mostrava uns tempos atrás. Por isso, meus caríssimos irmãos, minhas irmãs, quem está na presença de Deus, parabéns, continua a estar na presença de Deus. Quem ainda não está na presença de Deus, procura estar na presença de Deus. Tudo vai acontecer no momento certo. Procura sempre, em todos os momentos da tua vida, dizer assim: Deus, me faça entender o sentido da minha vida, o porquê que eu estou neste mundo. Ok, e será que a inveja também influencia na nossa desgraça? A inveja influencia muito, meu caríssimo. Muitíssimo. Muitíssimo. A inveja, olha, é uma das primeiras coisas que mete-nos à falência. Por que eu digo isso? É bem verdade que nós somos iguais perante a Deus. Nós somos iguais perante a Deus. Você pode ter o que tens perante a Deus, somos iguais. Agora, quando você usa outra versão, logo você está a estragar a sua estabilidade. Atenção, me refiro à estabilidade no verdadeiro sentido. Não é bom invejar. Não te fez nada, mas vais ele invejar. Para quê? O outro até conseguiu comprar uma geleira nova em casa dele, a vizinhança aí, pronto, isso é confusão. Não pode. Ele está a viver comigo, como é que ele vai ser mais superior que eu? Existe muito disso, meu caríssimo. Existe muito. E é pena quando ouvimos jovens que vivem a invejar a vida dos outros. E eu tenho sempre dito aos encontros que eu tenho tido com os outros jovens: quando mais você inveja a vida dos outros, estás a apertar o teu crescimento. Deus não vai te abençoar. Para Deus te abençoar, tens que pedir também que Deus proteja o outro. Por isso é que existe aquele momento que nós temos que orar até pelos nossos inimigos. Aquele que nos faz mal, temos que orar por eles. O objetivo é quê? É libertar a mágoa que nós temos. É libertar o lado escuro, a inveja, o orgulho. Tudo por nada queremos invejar o nosso próximo. E atenção, se você seguir esse caminho de invejar, não vais crescer. Não vais. Tem que inverter o quadro. O outro cresceu, ok. Pare e pense e analise um pouquinho. Essa é a educação do sentido da vida. Vai atrás do conhecimento, procura saber como é que ele conseguiu. Amém. Já estamos na nossa reta final. Ok. Se tiver perguntas que eu não fiz, podes te falar, né? Podes falar se tiveres mais coisas para falar e deixar algumas mensagens positivas para nossa juventude. Tão maravilhoso. E mandar uns abraços para os amigos e tal. Como de sempre, são regras. Ok. Muito obrigado. Para isso vou dizer assim, duas coisas fundamentais. Vou dizer sobre o propósito da vida e a felicidade. Meus caríssimos, cada um de nós é chamado a ir buscar o nosso propósito da vida. Qual é o meu propósito nesta vida, neste mundo? Atenção que começo a dizer que o propósito da vida é a força por trás da motivação. O propósito da nossa vida é a força por trás da motivação. Quando você vai buscar o propósito
da sua vida e a motivação da tua vida, caríssimo, a felicidade vai morar em ti. Vai ser muito feliz, vai ser muito abençoado pela graça de Deus. E agradeço por este convite, por este momento maravilhoso. Só espero que o pouco que eu partilhei aqui seja algo importante para a vida de cada um. E eu estou disponível em partilhar aquilo que eu sei, porque este é o meu grande objetivo. Para os jovens, atenção, não há nada mais importante na vida a não estar na presença de Deus. Peça sempre que Deus esteja contigo, nos bons e nos maus momentos. Se tu fores uma mulher, um jovem, um homem de Deus, nada de negativo vai afetar-te. Podes crer. Porque Deus é o único refúgio. Deus é o único caminho e verdade e vida. E para já, abraço para todos, né, que me conhecem e não só. Dou abraço para todos os jovens, para todas as pessoas que já passaram também nas minhas mãos e para os que atualmente, né, estão a passar, que tiram sempre aquele tempo de partilhar algumas coisas comigo. Mando um abraço para ele e muita gratidão a Deus e fé, força e foco. Amém. É o que eu desejo para todos os jovens, para toda a sociedade no geral. Amém.